Olá, colegas, tudo bem? Desejo muito que sim. Eu sou o despachante Rudimar Júnior e hoje, dia 16 de fevereiro de 2025, venho falar com vocês sobre um tema que está levantando muitos questionamentos e principalmente muitas críticas, a GRT Digital. Vocês vão perceber que eu estarei falando com vocês nessa câmera aqui e estarei olhando para essa aqui, tá? Isso porque eu estou gravando uma aula sobre isso e vou aproveitar esse material gravado nela para fazer o vídeo para vocês aqui, tá bom? Então, desde logo já peço desculpas, pois não estarei aí olhando para o rostinho de cada um de vocês aí do outro lado, certo? Bom, vamos lá. Então, sobre GRT Digital, com a publicação da Portaria 80 de 2025, que trata do Detran, que trata da GRT Digital, houve um congestionamento aí no meu WhatsApp, né, questionando sobre algumas coisas, como por exemplo, a GRT Digital pode ser impressa sem os dados do cliente do veículo? Não, não pode. Ela precisa ser preenchida lá no portal da GRT e precisa estar totalmente preenchida para que ela possa ser disponibilizada lá no portal, né? Como ter acesso à GRT Digital? Através lá do portal da GRT Digital, que por sinal é um portal assim bastante deficitário. A GRT física vai deixar de existir? Isso eu vou responder vocês mais adiante, tá? Então acompanhe até o final, que lá no final a gente vai falar sobre a GRT física, certo? Então vamos lá. Para falar do GRT, precisamos dar assim um passeio pela legislação em torno dela. Então, a GRT aparece lá na extinta Portaria 502/2015 Detran. Extinta porque a nossa lei estadual despachante, a Lei 14.475/2014, foi a base para a Portaria 502. E como ela foi declarada inconstitucional em 2021 pelo Supremo Federal, acabou então perdendo a lei sendo declarada inconstitucional e perdendo efeito a Portaria 502/2015. Só que ela só foi revogada pelo Detran lá na Portaria 377/2022. Mas, Rudimar, então com essa inconstitucionalidade, com essa revogação da portaria, onde foi parar a GRT? Bom, a GRT volta a aparecer no mundo despachante na portaria 05 de 2022 do nosso conselho, tá? Do CRDD. Vamos ver o que ela diz aqui para que nós possamos então contextualizar isso, né? Portaria 05 de 2022 do CRDD-RS. Lembrando que para quem está aqui, a portaria vai ficar essa legislação vai ficar disponibilizada num portal, e para quem estiver ali e quiser a legislação, eu posso enviar sem problemas, tá? Então, vamos lá. Artigo 1º, fica instituída a GRT, aprovada pelo CRDD, prevista na extinta Portaria 502/2015, já falamos sobre ela, né? A GRT é o formulário de autorização do representando e a solicitação de serviço do despachante de documentos estranhos, ou seja, autorização para o despachante e requerimento de serviço do Detran. A GRT contém protocolo destacável, o qual deverá ser entregue ao representado. A GRT contém numeração tipográfica, será preenchida pelo profissional em cada processo encaminhado de encaminhamento de serviço, sendo fiscalizado pelo CRDD, o qual ficará também responsável pela distribuição dos formulários aos despachantes. A GRT é de uso exclusivo para cada processo, solicitado pelo DDT, junto ao CRVA ou órgãos credenciados do Detran. Foi vedado o empréstimo de GRT a outro profissional, sem anuência CRDD. Então, se eu quiser emprestar, eu informo o CRDD que emprestei, né, autoriza. Sem anuência não é possível. A GRT devidamente assinada pelo representado deverá permanecer arquivada de forma física ou digital no escritório do despachante pelo período mínimo de 5 anos. Tá? Então, a GRT, autorizando o despachante para mim, do cliente para mim, precisa ficar arquivado então por 5 anos de forma física ou digital. Ficam convalidados todos os processos solicitados junto aos CRVAs na forma da extinta Portaria 502, ou seja, naquele lapso entre a Portaria 05 do CRDD e quando foi revogada a 502, ficam convalidados todos os processos feitos, certo? Após, a GRT aparece na problemática Portaria 09/2024 do CRDD, né? Problemática porque ela nasceu com vários vícios. Quando ela foi publicada, inclusive eu contatei nosso presidente do Conselho, Luiz, para comentar sobre os erros que apareciam nela, né? E vamos lá, ver o que ela diz. Fica instituída a Guia de Responsabilidade Técnica, GRT eletrônica, aprovada pelo CRDD, sendo o único documento que atesta ao cidadão que o profissional despachante
documentalista está devidamente registrado junto ao Conselho Regional dos Despachantes. Depois nós vamos voltar nesse artigo 1º aqui, tá? A GRT eletrônica é a guia de responsabilidade técnica devidamente assinada pelo proprietário do veículo de forma tradicional ou eletrônica, que deverá ser anexada obrigatoriamente em todos os processos solicitados junto à CRVA. Parágrafo único. A GRT poderá ser impressa de forma colorida ou preto e branco, ou seja, essa GRT eletrônica, ela pode ser tanto preto e branca quanto colorida na sua impressão. Logo em seguida, o artigo 3º fala que a GRT contém as especificações, número sequencial, QR Code, campo para assinatura eletrônica, e aqui nós temos um detalhe importante, tá? Que é uma das coisas que eu fiz referência. Campo para assinatura eletrônica com chave CP Brasil do cliente e do profissional despachante, que poderá também ser assinada de forma tradicional com chave para consulta nos termos. Bom, vamos lá. Vou falar só dessa primeira parte aqui, tá? Campo para assinatura eletrônica com chave CP Brasil. A assinatura com chave CP Brasil é assinatura qualificada, tá? Ou seja, uma assinatura avançada do Gov não serviria aqui, tá? Só serviria a assinatura qualificada com chave CP Brasil. Porém, lá na portaria do Detran, que nós vamos chegar daqui a pouquinho, a gente fala, né, da questão da possibilidade de assinatura eletrônica avançada ou qualificada. Avançada, GovBR, ou, né, a qualificada chave CP Brasil. Ela fala aqui também que poderá também ser assinado de forma tradicional, entendo a forma tradicional assinada a caneta, né, com chave para consulta. Aí já não faz muito sentido esse texto, então foi uma outra coisa que reportei lá para o presidente do conselho, né. O artigo 4º nos diz que a GRT de uso exclusivo para cada processo solicitado pelo despachante, junto ao CRVA, hora credenciado. Fica vedado o empréstimo de GRT a outro profissional, até porque nesse caso da eletrônica impossibilitaria dentro do portal de gerar uma assinatura, uma GRT e emprestar para um terceiro. A GRT devidamente assinada pelo representado deverá permanecer arquivada de forma física ou digital no escritório despachante por período mínimo de 5 anos. Esta é então a portaria 009/2024 do Conselho. Percebam aqui uma coisa, então vou abrir um parentezinho rápido aqui. Ela fala que a GRT eletrônica é o único documento que atesta a quem? Ao cidadão, que o despachante está devidamente registrado junto ao CRDD. É uma saladinha, né? Mas no fim nós vamos tentar colocar todas as informações nas prateleiras corretas aí, tá bom? Bom, para finalizar essa introdução, estamos numa introdução ainda, preciso dizer que, para o Detran, a GRT aparece na portaria 438/2022 e na portaria 080/2025, tá? Depois que saiu lá, né, da 502, como já referi antes. Eu vou começar a análise de trás para frente aqui, tá? Começo exatamente pela portaria 080, que é de 14 de fevereiro de 2025 agora, que ela nos diz, no seu artigo 1º, incluir o parágrafo único no artigo 3º da portaria 438 de 2022, certo? Vamos ver o que diz aqui, o que vai incluir lá no artigo 3º da portaria 438. Parágrafo único. No caso da GRT eletrônica assinada pelas partes com assinatura eletrônica avançada e ou qualificada, falei agora há pouco aqui, né? Fica dispensado o reconhecimento de firma para assinatura no documento de intenção de venda por parte do despachante documentalista para emissão da TPV. Tá? Vamos lá. Vamos ver o que fala o referido artigo 3º da portaria 438 do Detran. Artigo 3º. A GRT, Guia de Responsabilidade Técnica, firmada pelo titular, outorgante, sem reconhecimento de firma em cartório, não poderá ser utilizada para a liberação do veículo recolhido junto ao depósito perante ao CRD, Centro de Remoção de Depósito, ou para assinatura por parte do despachante documentalista na ATPV. O texto é um pouco confuso, né? Porque vamos lá, entenderia-se que a GRT não reconhecida poderia ser utilizada, não pode ser utilizada, não reconhecida não pode ser utilizada para liberar veículo no depósito. Reconhecida poderia, porém o depósito não aceita, tem que ser uma procuração. Ou para assinatura por parte do despachante documentalista na TPV, tá? Eu vou adicionar agora aqui o parágrafo único para a gente tentar entender isso melhor, tá?
Parágrafo único. No caso da GRT eletrônica assinada pelas partes com assinatura eletrônica avançada qualificada, fica dispensado o reconhecimento de firma para assinatura no documento de intenção de venda por parte do despachante documentalista, para emissão de ATPV. Ou seja, deixa de ser necessário aqui o reconhecimento de firma do proprietário lá no requerimento de intenção de venda, tá? Vamos lá. Quando a GRT for eletrônica e essa estiver assinada com assinatura eletrônica avançada qualificada, não se faz necessário o reconhecimento de firma no requerimento de intenção de venda pelo proprietário do veículo, tá? Foi até aqui? Prestar atenção? Vamos lá. Isso já acontece hoje, né, pessoal? Quando temos a autorização do cliente ou uma procuração dele com assinatura eletrônica avançada ou qualificada, nós já solicitamos a TPV sem o reconhecimento de firma no requerimento de intenção de venda, né? Vamos lá, ó, lembra o que diz lá o POP 02, isso, item 6.1.15, letra D. Vamos ver o que ele fala aqui. O serviço de emissão de ATPV encaminhado por despachante somente será aceito se a assinatura do proprietário no requerimento de serviço com os dados da intenção de venda estiver reconhecida por autenticidade em tabelionato ou se tratar de assinatura digital, com chave CP Brasil ou assinatura eletrônica avançada GovBR devidamente validados. Validados onde? Lá no site do ITI, tá? Mas, Rudimar, lá na portaria 80 fala que fica dispensado o reconhecimento de firma do despachante. Prestaram atenção nisso? Alguém deve ter prestado, né? Alguém ia levantar essa questão. Ó, vamos ler novamente. Parágrafo único, que veio trazido pela portaria 80 de 2025 do DETRAN. No caso de GRT eletrônica assinada pelas partes com assinatura eletrônica avançada ou qualificada, fica dispensado o reconhecimento de firma para assinatura no documento de intenção de venda por parte do despachante documentalista para emissão da TPV. Sim, pessoal. Certamente é um erro na portaria. Nunca foi necessário reconhecimento de firma do despachante no requerimento da TPV. É exigido reconhecimento de firma do vendedor, procurador, representante legal, né? Podendo ser ou reconhecimento ou assinatura eletrônica, certo? Mas do despachante nunca foi exigido. Então, certamente é um erro na portaria. Nós vamos reportar isso ao CRDD para que reporte ao DETRAN, né, que existe esse erro na portaria, tá? Mas, Rudimar, da onde veio a história de que agora o despachante pode tirar o carro do depósito com a GRT digital assinada eletronicamente pelo proprietário? Bom, primeiro, lembra daquele parênteses lá que eu fiz na 438, né? Que depende que se essa GRT fosse reconhecida, em tese liberaria de depósito, mas depósito não aceita, certo? Aceita somente a procuração. Então, assim, não faço ideia. Na portaria 080 não há nenhuma previsão em relação a isso. Ela traz uma previsão em relação à desnecessidade do reconhecimento de firma no requerimento da ATPV, certo? Então, quem levou essa informação para vocês deve ter tomado algum produto alucinógeno aí e depois resolveu dar essa informação para vocês. Ou tem um conhecimento tão raso que não conseguiu entender o que estava escrito na portaria nova, entende? Porque se a portaria 080 autoriza a retirar, a 438 já autorizava, né? Porque ela entende que se não tiver reconhecimento de firma lá, não pode tirar depois. Se reconhecer pode, não, também não pode. Então, a 080 não traz nenhuma novidade em relação a isso, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos seguir com a portaria 80 e veja o que nos conta o artigo 2º. Artigo 2º. A partir de 1º de 5 de 2025, somente será aceita pelo DETRAN a GRT eletrônica com assinatura eletrônica avançada ou qualificada pelas partes, ou seja, pelo despachante e pelo cliente. E aqui temos um ponto a ser discutido, né? Deixa de valer a GRT física. Eu vou dar aí 10 segundos para vocês pensarem e responderem aí para vocês próprios. Respondam para vocês próprios aí. Deixa ou não deixa de valer pelo que a gente viu até aqui? Deu? 10 segundinhos? Olhem agora o que eu vou dizer para vocês. Pensem comigo. Qual a condição o despachante teria de trabalhar sem ter a possibilidade de pegar uma assinatura física do seu cliente? Aquele que está ali na tua frente, disponível para assinar o documento. Para mim, nenhuma.
Entende? Estou aqui com o cliente na minha frente, eu vou ter que abrir o computador, digitar os dados do carro do cliente, gerar uma GRT, enviar o arquivo para ele tem que assinar, eu assino para encaminhar para o Detran. Não vejo, né? Tem um formulário, eu pego, entrego para ele, ele assina, né? Então temos as duas formas. Imagina em cada atendimento, o despachante, se em cada atendimento o despachante tem que abrir o computador, né, como eu falei, preencher a GRT, enviar para o cliente assina com a assinatura eletrônica avançada qualificada, o despachante recebe a GRT de volta, assina com essa assinatura eletrônica avançada qualificada e depois enviar o arquivo para o Detran, tendo que validar ainda sob a hipótese de, né, corromper o arquivo, não conseguir enviar. Então, olha, temos dificuldades aqui para aquele cliente que não tem um bom relacionamento com a tecnologia, para o colega que eventualmente não tem o maior conhecimento nessa área, o que é bem comum, tá, pessoal? Então, alguns têm mais habilidade, outros menos, e isso precisa ser compreendido na hora que nós vamos, né, criar um projeto ou trazer alguma mudança, né? Temos dificuldade que o colega precisa dar um atendimento rápido ali para o seu cliente, que é esse que eu estou dizendo, pô, chegou aqui no CRVA, nos encontramos aqui, faça a vistoria, libera, né? Além do colega aquele que tem um grande fluxo de processo a encaminhar, né? Não existir uma GRT física praticamente inviabiliza a própria existência da GRT, né? Pensem, por exemplo, nós temos aqui o colega, o César, ali, da Miranda, que, pô, atende, acho que mais de 50 lojas, né? Imagina que ele tem que preencher para todas uma GRT para cada cliente, para encaminhar cada processo, fazer a sua própria assinatura, inviabiliza, né? Eu vou abrir um parêntese agora aqui em relação a essa situação da GRT, né? Lá em 2017, quando começou a digitalização dos CRVAs, eu levantei essa questão da GRT digital, levantei a questão de nós digitalizarmos os processos e já enviarmos os processos prontos, criar uma plataforma para isso, né? Digitalizar os processos, enviar esses prontos para o CRVA e da criação de uma GRT digital, né? Mas o formato era outro, tá? O formato possibilitaria emitir ela em branco, com um número a ser lançado, né, na GRT e que seria validado pelo Detran no momento da abertura do processo. Vai abrir o processo, coloca o CPF, ou coloca o CPF e coloca o número da GRT, ou coloca apenas o número da GRT para que seja identificado ali de quem essa GRT é dele mesmo, vai aparecer os dados despachantes ali, a processo, ele utilizou 2 vezes, imprimiu 10 GRTs, utilizou uma, duas vezes, não vai deixar abrir o processo, tá? Ela também possibilitaria a emissão da GRT pelo sistema, né, no formato que é hoje na plataforma, vai ali, preenche os dados e emite, e possibilitaria também a assinatura eletrônica por biometria dentro do próprio portal, né, de forma rápida e fácil, como hoje, né, em 2025, nós já temos aí dentro das assinaturas do CRVA digital, né, onde vai ali, preenche os dados, gera um link, faz a biometria, assina, faz outra biometria, assina e segue a vida, né? Infelizmente, o Conselho não anuiu essa ferramenta de uma GRT que já estava desenhada e praticamente criada e que já tem as assinaturas validadas aí pelo próprio Detran, né? Mas precisamos seguir, né, com o que temos aqui, e é exatamente por isso que a gente está conversando aqui, com base no que temos, com base na legislação que temos, para poder aí tornar isso claro para todo mundo, tá? Tá, mas Rudimar, para de enrolar. Vai seguir existindo a GRT física ou não vai? Olha o que fala o artigo 2º da portaria 438, tá? Artigo 2º. A GRT ou outro documento porventura instituído pelo CRDD em substituição à guia instituída através da portaria 05, já vimos ela aqui, é documento hábil para abertura dos procedimentos transparentes perante credenciados junto ao Detran, por parte dos profissionais despachantes habilitados pelo CRDD, e define a responsabilidade profissional na instrução dos serviços autorizados pelo titular outorgante, constante na GRT, devendo estar firmada pelo titular outorgante, sem a necessidade de reconhecimento de firma, ou seja, a GRT física assina e o despachante pode, então, aqui encaminhar o serviço, né? Lembra que comentamos lá no início a portaria 09 do CRDD? Vamos lá olhar novamente. Olha só, artigo 1º, fica instituída a GRT eletrônica aprovada pelo CRDD como sendo o único documento que atesta a quem? Ao cidadão que o profissional despachante está devidamente registrado junto ao Conselho. Vamos lá, a gente pode entender aqui que esse texto
como sendo o único documento que atesta, poderia, né, poderia tacitamente fazer com que deixasse de existir a GRT física, certo? Falo sobre uma possibilidade de revogação tácita, certo? Mas, vamos lá, em algum lugar está escrito que a existência da GRT eletrônica faz com que deixe de existir a GRT física? Não. Portanto, pessoal, a GRT física só deixa de existir no momento em que o CRDD queira que ela deixe de existir, certo? Não existe um dispositivo que faça com que ela deixe de existir. Pode haver ali, eu entendi no primeiro momento até que havia uma revogação tácita ali, mas não temos nada escrito de que a existência da GRT eletrônica faz com que a GRT física deixe de existir. Não tendo nada escrito, entendemos que a GRT física segue existindo, a GRT eletrônica segue existindo, passa a existir, né, nos termos que nós tratamos aqui, e temos aí então uma forma híbrida, né? Tanto uma GRT digital, nos termos que, como eu falei, já vimos aqui, e uma GRT física, né? Que até enquanto o conselho quiser que ela exista, não há impedimento legal para que ela siga existindo, certo? Pessoal, espero que o tema GRT eletrônica tenha sido devidamente superado, e havendo alguma alteração no que está posto aqui nesse material, eu voltarei aqui para atualizar o tema para vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bem? Até a próxima.